Queria compartilhar com os irmãos uma mensagem no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu não sei se eu falei, eu sei que tem algumas coisas que eu costumo comentar em todas as mensagens que eu prego, então não sei se eu já falei isso para vocês outras vezes. Mas lá onde eu trabalho, no nosso ministério, a gente costuma dizer que antes da gente falar de Jesus para as pessoas, ou de Deus para as pessoas, a gente tem que falar das pessoas para Deus. Então eu tenho orado por vocês, eu não sabia quem eram as pessoas que iam vir, mas eu vim hoje de tarde aqui, coloquei as cadeiras aí para vocês, orando por vocês, porque eu queria poder trazer uma mensagem que fizesse diferença para a sua vida, que te encorajasse a perseverar fazendo aquilo que é justo e que é correto, e que te acrescentasse conhecimento da palavra de Deus. E hoje, esse texto, Marcos 6, a gente vai ler do 30 em diante. Muito obrigado. Esse texto de Marcos 6, a gente vai ler do 30 em diante. É um texto muito conhecido, na verdade é um dos mais conhecidos. É o texto que contém a narrativa, a história da primeira multiplicação de pães e peixes. Tem música, tem desenho animado, tem filme, e com certeza, ou provavelmente você já ouviu alguma pregação nesse texto. Jesus está reunido com os seus discípulos, e eles eram o seu grupo de líderes, eles eram os líderes que Jesus estava treinando. Lá onde eu trabalho, eu também trabalho com formação de liderança. Então eu treino pessoas e eu acompanho elas enquanto elas estão liderando outras pessoas. E é um desafio muito grande. Eu sei que eu já falei nas outras mensagens que eu trouxe para vocês que o conceito de liderança bíblico, ele não está ligado a um cargo eclesiástico, a uma função. Acho até que o Geo falou sobre liderança, ele deixou bem claro isso, né? Não tem a ver com a função que você exerce ou com o cargo que você tem dentro da igreja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, mas ela tem a ver, no contexto bíblico, com você servir de modelo para os demais. As pessoas olharem para você, elas admirarem a maneira como você vive sua vida e elas desejarem te seguir e serem parecidos com você, como você deve ser parecido com Jesus. E aprofundando um pouco mais esse conceito de liderança, liderar é servir e influenciar pessoas. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele é o nosso maior exemplo para tudo, inclusive para como a gente deve viver nossa vida e como a gente deve exercer a nossa liderança. E quando ele te chama, o Lucas falou hoje sobre lendo no Salmo lá, sobre você ter a sua vida resgatada por Jesus e você passar a viver com Ele, e a gente colocou o nome de várias pessoas diante dele aqui pedindo isso. Ele fala para você e para mim: vem e me segue. É isso que Jesus falou para você algum dia, ou é isso que Ele está querendo falar para você aqui essa noite. E quando Ele fala para alguém: vem e me segue, como Ele fez com aqueles 12 que estavam com Ele ali, isso é uma palavra muito poderosa, porque quando Ele fala isso, Ele fala: você pode ser como eu sou e você pode fazer o que eu faço. Então imagina, gaste um tempinho agora pensando no significado disso. Jesus, Ele te chama e fala: vem e me segue. Você pode ser como eu sou e você pode fazer aquilo que eu faço. Nas mãos de Jesus está detido todo o poder do universo. Essa fala, esse significado de Jesus te chamar para Ele, vem e me segue, é poderoso, mas também é perigoso, porque vem atrelado com uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas elas vão olhar para vocês, isso é inevitável. Mesmo que, como eu falei, você não tenha um cargo, você não está no lugar de proeminência, as pessoas elas sempre vão estar te observando, vão estar vendo como você vive. E liderar pessoas é servir e influenciá-las. Então todo mundo influencia alguém de alguma forma, positiva ou negativamente. Você sabe qual é o perfil do Instagram que tem o maior número de seguidores do mundo? Alguém sabe? Não? É o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem o maior número de seguidores no Instagram. Você sabe que é o segundo perfil no Instagram que tem o maior número de seguidores no mundo todo? É o cara que quase zerou o mundo ano passado, ele ganhou tudo. É
o Lionel Messi, ele tem o segundo lugar. Em terceiro lugar, eu não lembro quem é, mas é uma mulher, e ocupa o terceiro lugar, que ocupa a terceira posição do maior número de seguidores no perfil no Instagram. Então essas pessoas, com apenas um clique do botão num aparelhinho na mão delas, centenas de milhares, se não milhões de pessoas têm acesso àquilo que elas estão fazendo e àquilo que eles querem comunicar. Você, na sua vida, tem pessoas que estão te observando. Eu percebi a responsabilidade que eu tinha com as pessoas ao meu redor quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Um adolescente, amigo meu, mais novo do que eu, 16, 17, eu era adolescente, mas ele tinha uns 11, 12 anos naquela época. Para você ter uma noção de quanto eu estou ficando velho, foi o ano do lançamento do primeiro iPhone. Por que eu sei disso? Porque ele chegou para mim e ele falou o seguinte: eu juntei dinheiro, guardei dinheiro 3 meses, 4 meses, minha mãe ainda vai me ajudar e eu vou comprar o iPhone é isso, o iPhone é aquilo, o iPhone é aquilo outro. Era o primeiro. Aí eu falei para ele: não, cara, não faz isso, é o primeiro, tu não sabe como é que vai ser, e se não funcionar bem. Eu já li alguns reviews aí de quem comprou nos Estados Unidos que deu problema na antena, que deu problema nisso, naquilo outro. E aí mostrei para ele o que eu estava querendo comprar, que era um Motorola na época. Era um Motorola com touch também, com tela de touch. Aí simplesmente foi isso, a conversa foi isso. Fomos embora. Aí uns 2, 3 dias depois a mãe dele me liga, brigando comigo, dizendo que ela não sabia o que eu tinha feito, mas o menino estava há meses fissurado com o iPhone e ele queria porque queria comprar o iPhone e ele simplesmente tinha desistido. Ele não queria mais comprar o iPhone e ele queria comprar o Motorola. Então, naquele dia caiu a ficha de que as pessoas estavam me olhando, elas estavam vendo o que eu fazia, ouvindo o que eu falava e que eu tinha que me ligar naquilo que eu estava falando e que eu estava fazendo. Essas pessoas aqui que a gente vai estudar hoje, os discípulos de Jesus, não é diferente. Eu quero começar a mensagem te questionando: por que você veio aqui? Qual é a razão de você vir para a Rocha, de você estar aqui nesse culto essa noite? Eu posso te dizer de forma horizontal, pensando só nos benefícios que você pode ter aqui, que é muito bom você vir para uma igreja, você está aqui hoje, porque vir para a igreja, estar frequentando uma igreja boa, que prega a palavra, no mínimo, a sua vida vai melhorar um pouco. Você vai melhorar o seu palavreado, você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai desenvolver algumas habilidades. Se você se envolver com o trabalho da igreja, arrumação e todas as outras coisas, você vai crescer. Só que isso não é o fim, isso não é o motivo pelo qual a gente se reúne aqui, não é por isso que a gente está aqui. E esse é o alerta que eu quero fazer para você essa noite: o risco de você não ter o impacto que a sua vida pode ter, e você ficar confortável. Eu sei que eu já falei isso antes também. Um professor meu no seminário, ele tinha uma frase, ele dizia que Jesus, ele afligia os confortáveis e ele confortava os aflitos. Então não queira estar confortável, ser confortável, porque Jesus vai te afligir, ele vai te incomodar. Agora, quando você estiver aflito, saiba que Jesus, ele está aqui e ele quer te confortar. O meu alerta para você essa noite, eu acredito que essa é a mensagem principal do texto, é você evitar o conforto, evitar a estagnação e você ficar confortável, apenas vindo para a igreja sem um propósito vertical, um propósito que esteja ligado a Deus. A gente vai estudar o Evangelho de Marcos, do primeiro capítulo até o 8, é a apresentação de Jesus. O Evangelho de Marcos mostra quem Jesus é, o seu ministério, o que ele estava fazendo. O texto que a gente vai estudar está dentro disso. Ele está sendo apresentado para os leitores daquele livro e também ele está narrando os momentos onde ele estava se apresentando para as pessoas, inclusive para os seus 12 discípulos. Então, vocês vão ver o relato de uma época onde os discípulos eles ainda não entendiam muito bem ou completamente quem Jesus era. Eles foram compreender completamente, perfeitamente, melhor quem eles eram para Jesus e quem Jesus era de verdade, depois que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e estava indo ao céu de volta. Então a gente está vendo esse texto que está dentro desse contexto e o motivo pelo qual a gente vem, ou você deve vir para uma igreja, é isso, é que Jesus, ele disse para você: vem e me segue. E você pode ser como Jesus é e fazer o que Jesus fez, servindo e influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ler o texto para a gente poder continuar estudando ele e a gente entrar
na mensagem. Como eu falei para vocês, é um texto famoso, Marcos 6:30 em diante. Na minha Bíblia, o título é a primeira multiplicação de pães, como eu disse. Do versículo 30 em diante diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmo algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? Muito bem. Vamos orar? Mais uma vez, pedir para Deus nos abençoar, para que a gente consiga compreender a palavra dele. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor, mais uma vez nesse lugar, através das nossas vidas. Peço, Senhor, tua graça, tua misericórdia sobre mim, para que eu possa, Senhor, fazer isso, engrandecer o teu nome através da pregação da tua palavra, e cada um dos meus irmãos, Senhor, através da atenção, através da participação ativa, Senhor, e efetiva em buscar na tua palavra, Senhor, o direcionamento e o comando, Senhor, para as suas vidas. É no nome santo de Jesus, Pai, que a gente te ora e te agradece. Amém? Amém, gente? Muito bem. Gente, quero compartilhar com vocês 3 verdades muito importantes que devem te encorajar a encarar a sua vida como sendo uma liderança, uma oportunidade de você servir as pessoas e você influenciá-las através da sua vida e do seu serviço, assim como Jesus fez e nos deu o exemplo. Então, preste bastante atenção. Jesus, ele está voltando. Eu estou desde o início que eu comecei aqui, eu estou tentando entender por que estou achando tão estranho pregar esse texto para vocês, e eu estou entendendo por quê. Porque eu preguei esse texto para os mochileiros aqui também. Eu estou o tempo pensando: meu Deus, eu já preguei esse texto para eles. Mas não foi para vocês, foi para os mochileiros no sábado. Agora eu entendi, estou mais tranquilo. Jesus, com os seus 12 discípulos, ele manda a sua equipe ministerial, os seus líderes em treinamento, para uma missão. E aí, eles vão... Nossa, agora tem um agudo. Aí eles vão na missão e passam um período afastado de Jesus, trabalhando incansavelmente, incessantemente, e eles retornam dessa viagem para prestar um relatório para Jesus. É nesse contexto que a gente está aqui. E aí eles encontram Jesus, Jesus percebe o quanto eles estavam cansados, atarefados. O texto fala que eles não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus ele me ensinou um negócio que depois eu entendi quando eu fiz um curso de APH, de atendimento pré-hospitalar, que é a diferença entre emergência e urgência. Quando você tem várias urgências, às vezes, dentro daquelas urgências, emerge uma que é mais importante, mais necessária à atenção imediata.
Isso é uma emergência, diferente das outras urgências que tem. E Jesus está fazendo exatamente isso. Ele tinha um monte de coisas que eram urgentes, assim como eu acho que na sua vida deve ser. Você deve ter uma agenda cheia de urgências. Você deve estar sentado aqui agora, já pensando nos boletos que você tem para pagar, certo? E isso acontece com todo mundo, aconteceu com eles ali. Eles estavam cheios de coisas para fazer, cheios de urgências. Mas Jesus observa aquelas pessoas, os seus discípulos, a sua equipe de líderes em treinamento, e ele percebe uma emergência. Ele precisa parar, descansar e ter um tempo para se relacionar com eles. Várias coisas muito importantes estavam sendo feitas, mas ele identificou uma coisa que precisava ser feita. E aí ele faz o quê? Um retiro, um acampamento. Ele faz uma viagem com a sua equipe. Eles decidem se esconder discretamente, entrar num barco e pegar o caminho para uma cidade perto de Betsaida. E aí, nesse contexto, é que a gente está aqui. Então, já fica aí, não é uma das verdades que eu quero pregar para você hoje, mas eu acredito que o pouco que eu conheço da cultura, do povo gaúcho, principalmente na Serra Gaúcha, em algum momento você precisa parar para descansar. Entendeu? O meu povo, paraense, é descendente de indígena. Então, o paraense, vários paraenses, eles vão trabalho quando dá 3 horas, se ele já fez o dinheiro dele do dia, ele fecha o negócio dele e vai para casa. Porque ele já ganhou o que ele precisava ganhar naquele dia. Mas o pouco que eu conheço, através da família da minha esposa, o pouco que eu conheço vocês, o povo gaúcho é conhecido por trabalhar muito, por ser muito trabalhador. E trabalhar, às vezes, até mais do que deveria. Então já fica a dica para você. Jesus observou a necessidade de desacelerar, de parar e descansar. Quando você não faz isso, você não descansa, você não para, você não desfruta daquilo que você trabalhou para conquistar, você não está confiando em Deus. Você está dizendo para Deus que se você não parar, se você parar de trabalhar, se você parar para aproveitar o que você conquistou, você não vai ter no dia seguinte. Isso significa que você não confia nele para suprir a sua necessidade, para colocar o pão na sua mesa, para pagar os seus boletos também. Então cuidado, tá? Mas não é essa a verdade que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar o seguinte: eles estavam no barco, um monte de urgências, surge essa emergência, ele para o que ele estava fazendo, coisas muito importantes. Se você olhar, continuar estudando o livro de Marcos, você vai ver que faltava pouco tempo para Jesus morrer. E Jesus sabia que o tempo dele era curto e que ele tinha que aproveitar cada momento. E aí ele decide parar, no meio imagina, a loucura que deveria ser ele, sabendo que faltava meses para acabar o tempo dele. E ele decide parar. E aí ele vai para o retiro dele, só que no meio desse retiro, que é algo que eu quero ensinar para vocês hoje, ele observou aquela multidão e ele teve compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. Ele observou aquelas pessoas e ele teve compaixão delas. Então, já tinha um monte de urgências empilhadas. Ele decide pegar uma das urgências que emergiu daquele meio e falou: essa aqui vai ser a prioridade agora, a gente vai trabalhar nela. Só que no meio daquela emergência, ele observa as pessoas e ele vê que elas precisam de ajuda. E ele interrompe a emergência por causa de uma maior ainda e mais importante ainda. Então, a sua vida é cheia de urgências. Dentre elas, você tem que escolher quais as emergências que você vai trabalhar primeiro. Mas eu estou tentando te mostrar a emergência que Jesus colocou em primeiro lugar. Por quê? Porque você precisa seguir Jesus. Servir e influenciar pessoas é quando Jesus fala: vem e me segue. Seja como eu sou e faça o que eu faço. Então, se Jesus, no meio da loucura que ele tinha, o cara estava prestes a morrer, e ele decidiu que valia a pena parar aquilo que ele estava fazendo para olhar para as pessoas, para se compadecer delas. A palavra compaixão aqui, ela significa que algo dentro de Jesus moveu. Na cultura hebraica, ali na Palestina do primeiro século, eles não enxergavam o sentimento, o centro do sentimento, como sendo o coração do homem. Ele enxergava como se fosse aqui na barriga. Então, se alguém falasse para você colocar a mão onde você está sentindo alguma coisa, a pessoa colocaria aqui e não aqui. Entendeu? E aí, a palavra compaixão significa que algo dentro dele
dentro de Jesus moveu ele em direção àquelas pessoas. Então ele parou aquela emergência para atender a maior emergência que ele tinha naquele momento, que era observar as pessoas e ver que elas eram como ovelhas sem pastor, pessoas que precisavam da atenção dele. Então, mesmo sem comer, mesmo sem descansar, mesmo sendo justo aquele momento para isso, para ele poder relaxar com seus discípulos e ter um momento entre ele e a sua equipe, ele viu algo mais importante. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você essa noite é isso: para você ser como Jesus, fazer o que Jesus fez, servir e influenciar pessoas através da sua vida, o caminho para isso é o amor. O que moveu Jesus em direção àquelas pessoas era o amor. Na nossa cultura, o amor é isso aqui, ó. Amor é quando você faz o coraçãozinho para a pessoa, quando você manda o emojizinho do coração, às vezes até quando eu mando o foguinho, é amor. Só que para Jesus, o amor é você servir e influenciar as pessoas, é você se dedicar por ela. Olha só, João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. E ele fala: dou-lhes um novo mandamento, não é ame ao teu próximo como a ti mesmo, é amem uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Jesus amou? Como foi? Ele deu a sua vida no lugar das pessoas. Para você ser como Jesus e fazer o que ele fez, você precisa amar as pessoas. Jesus ele foi sensível ao ponto de ele observar que aquelas pessoas estavam seguindo ele, que estavam indo para um lugar onde eles estavam indo, e que elas eram como ovelhas sem pastor. E às vezes, talvez você sai, você anda na rua, você vai falar com um cara no Uber, você vai falar com o caixa no mercado, com um empacotador, não sei com quem você vai encontrar essa semana e para o resto da sua vida. Mas você olha para a pessoa e às vezes ela está sorrindo para você. Você olha para ela, é uma pessoa bonita, e às vezes você passa perto e a pessoa é até cheirosa, só que você não sabe como aquela pessoa está por dentro. E principalmente você não sabe como é a alma daquela pessoa e como ela está. Se ela está sem Jesus, ela está perdida. Ela vai passar a eternidade longe de Jesus, sofrendo. E você tem aquilo que ela precisa, você tem o amor de Jesus com você. O caminho para você servir e influenciar pessoas é o amor. Você precisa caminhar dessa forma, observando as pessoas com quem você anda, com a sensibilidade de Jesus, não no automático. Não apenas alguém que você vai ter que avaliar lá e dar de 1 a 5 estrelas e escolher se você vai dar a gorjeta. Não, é uma pessoa que Deus colocou para cruzar com você durante a sua semana. E eu quero te desafiar. Aí você fala para mim: não, Bernardo, mas não tem nada movendo aqui dentro. Tu falou que Jesus, quando observou aquelas pessoas, algo dentro dele moveu, porque ele se compadeceu. Mas não tem nada movendo aqui. Então talvez seja esse o motivo pelo qual você veio aqui hoje, porque ele me trouxe aqui, para te confrontar, para te chamar a atenção para isso. Algo dentro de você precisa mover você, precisa quebrar a inércia, precisa fazer você agir de forma diferente do que é o seu habitual, do que é o seu normal. Em 1 João capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, eu acho que você veio aqui hoje porque você queria afirmar isso, seja cantando, seja congregando junto com a gente. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se eu estou aqui falando para você sobre como está a sua vida e sobre como ela deve ser, para você ser como Jesus e fazer o que Ele fez, e isso não está te incomodando, você precisa buscar a Deus. Você precisa sair daqui consciente que algo dentro de você precisa mudar. Você precisa
exercitar o músculo do amor na sua vida. Você precisa praticar isso. Talvez você precise ser intencional. E em vários momentos da minha vida eu precisei pegar o meu celular, colocar um alarme para eu lembrar de ligar para alguém e perguntar como a pessoa estava, para orar pela pessoa, porque eu naturalmente não ia fazer aquilo. Eu não sei o que você precisa, eu não sei como é que você tem vivido a sua vida com relação a isso, amar o próximo, amar as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Mas Jesus um dia, ou hoje, Ele está te dizendo, vem e me segue. E para você seguir Jesus, o caminho é o amor. Você precisa se entregar no lugar da pessoa, assim como Jesus fez. É por isso, é assim que nós amamos. Nós amamos a partir do momento que nós entendemos como Ele nos amou. Então talvez não está movendo algo dentro de você e você está vivendo de forma egoísta, porque você precisa compreender melhor o amor de Jesus. Você precisa estudar mais a palavra de Deus, você precisa se aconselhar mais para você aprender como é que Jesus te amou. Porque é constrangedor o amor de Jesus. Quanto mais você ouve, quanto mais você se aproxima dele e percebe o amor dele, mais isso te leva a amar ao próximo. Eu cresci numa família muito boa. Meus pais continuaram casados até o último dia de vida deles. Eu tinha uma família estruturada, eu tinha uma família até bem financeiramente. A maior parte da minha vida eu estudei num colégio particular. E os meus pais me amavam muito, mas eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia perceber o quanto eu era amado. Isso gerou em mim um monte de problemas. E eu só consegui compreender o amor todo que eu tinha desde que eu nasci, depois que eu entendi o amor de Jesus. Depois que o amor de Jesus me alcançou e começou a mudar minha vida. O caminho para você seguir Jesus é o caminho do amor. Algo dentro de você precisa te mover em direção às pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Não viva a sua vida no automático. Não viva simplesmente passando pelas pessoas sem observar, sem olhar no olho delas. Você não vai conseguir falar com todo mundo, entendeu? Tem gente que é muito bom nisso. A gente conhece gente que o cara não consegue sentar do lado de alguém se ele não perguntar, você já conhece Jesus? Você já ouviu falar da história da cruz? Eu tenho muita dificuldade. Eu preciso dessa palavra para me encorajar e para me confrontar. Porque precisa algo dentro de mim mudar. E eu quero te desafiar a isso. O caminho para você seguir a Jesus é o caminho do amor. E o desafio para você seguir a Jesus é faça você mesmo e pare de esperar que os outros façam. Jesus, ele estava treinando aqueles 12 para serem os líderes daquilo que um dia ia ser a igreja dele, para que ia ser a igreja no mundo todo, a igreja do universo todo. Por causa desses 12 aqui, o evangelho, a boa notícia do amor de Jesus chegou em Carlos Barbosa. Eu não sei onde é que você estava quando você conheceu, mas chegou lá também. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente senta, a gente olha para frente e a gente vai embora. Às vezes a gente vê um monte de coisas que poderiam estar diferentes. Hoje eu tive que deliberar qual seria o ângulo que ia ser colocado a cadeira. Se essas cadeiras das laterais elas ficavam retas ou elas ficavam tortas, para a pessoa ficar mais de frente para cá. Alguém precisou pensar nisso. E às vezes você tem uma opinião sobre as coisas. Deus, ele te capacitou, ele te deu habilidades, ele te deu conhecimento, ele te deu força. E você pensa coisas, só que você pensa e você para nelas. Eu fico imaginando Jesus treinando os seus líderes. Pessoas de quem dependia o futuro do universo, o futuro do cristianismo. E aí eles identificaram o problema, certo? Se você olhar de novo lá na narrativa, eles viram, Senhor, é longe, é deserto, é perigoso, não tenho de dormir, não tenho de comer. Essas pessoas vão passar dificuldade, vamos dispensar eles e mandar eles embora. Jesus deve ter pensado, se eu tivesse treinando aquela equipe, eu ia falar, um ponto. Eles conseguiram identificar um problema antes do problema acontecer. Só que a reação deles foi tentar se livrar do problema. Eles queriam voltar para o barco, para poder deitar, descansar, conversar, trocar ideia de como foi a viagem que eles fizeram. E aí Jesus vira para eles e fala, mas deem vocês mesmos de comer, deem vocês de comer.
Aí os caras viram para ele e falam: mas Senhor, você acha que vale a pena gastar 200 denários para gastar com pão para alimentar essas pessoas? Aí Jesus precisa perguntar para eles: tá, mas quanto vocês têm de comida? Então eles nem sabiam quanto tinham. Eu fico imaginando o que Jesus esperava da sua equipe. O que ele esperava da equipe que ele estava preparando. O Dream Team dele lá. A seleção dele. Eu ficava imaginando assim: não, Senhor, fica tranquilo, a gente já percebeu que é longe, não vai ter onde eles dormirem, nem onde comer, mas a gente já está pensando aqui, a gente vai enviar alguém, a gente vai se organizar aqui, cada um de acordo com o seu dom e com o seu talento, e a gente vai distribuir as tarefas entre nós aqui. Não se preocupe que a gente vai bolar um jeito de a gente montar um evento aqui interativo, dinâmico, para atrair mais pessoas do que já tem aqui, para que elas possam ouvir os teus ensinamentos e a gente tenha um tempo muito top, todo mundo junto, ouvindo aquilo que tu tem para ensinar para a gente. Só que não foi isso que eles fizeram. O desafio para você seguir a Jesus é: faça você mesmo. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Se Deus está te dando ideia, se Deus te deu capacidade, habilidade, é para você usar ela em prol do reino dele. E aqui, na igreja, é um laboratório muito bom para você usar. É um momento, um lugar adequado para você ser treinado, assim como aqueles 12 estavam sendo treinados. A melhor maneira de você entender o que Deus quer de você e como Ele quer te usar é você praticando, é você servindo. E eu não quero limitar a sua participação no reino de Deus só aqui dentro desse lugar, desse prédio, entendeu? Com vários de vocês aí a gente foi encantado, entendeu? A gente foi em São Leopoldo, a gente foi em vários lugares para servir as pessoas. Então Deus, Ele te deu capacidade, Ele te deu 2 braços, 2 pernas, Ele te deu um monte de recursos, Ele te deu dinheiro, Ele te deu tempo. Isso é uma coisa que todo mundo é igual. Pode ser o cara mais rico do mundo e pode ser o cara mais pobre do mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é como você prioriza as suas emergências. O que é emergência para você? Com o que você tem gasto? Então, não fique esperando que aquilo que Deus mostrou para você, que você viu que o púlpito estava torto, estava balançando, e você vai esperar que o pastor, que o responsável pela manutenção da igreja, esse é o cara que tem que vir aqui. E eu vou ficar na minha e vou continuar reclamando, porque toda vez que eu venho pregar o negócio está balançando. Não faça isso. Tome a iniciativa. Você tem como servir, você tem como ajudar. Óbvio que eu pedi permissão, eu não ia mexer na mesa dos outros sem falar com alguém. Faça isso. Deus está te incomodando, Ele está te mostrando coisas que podem crescer, que podem melhorar aqui na rocha ou nos outros lugares onde Ele está te mandando. Toma a iniciativa. Vai lá e mostra para as pessoas a ideia que você teve. Você corre o risco delas não gostar. Faz parte. Deus usa essas situações para te abençoar também. Mas eu quero te desafiar, porque para você ser como Jesus, para você seguir a Jesus, o desafio é: faça você mesmo. Pare de ficar esperando que os outros façam. Deus, Ele está te dando as ideias, Deus está te dando os recursos e Ele quer te usar. A terceira verdade, primeira, o caminho para seguir a Jesus é o amor. Você precisa se entregar no lugar das outras pessoas, como Jesus fez. O desafio é a iniciativa, é faça você mesmo. Pare de ficar esperando que o outro vai fazer. E em terceiro lugar, o meio, a maneira como você vai seguir a Jesus, servindo e influenciando as pessoas, é através do seu sacrifício. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Ele se entregou, Ele morreu. Sabe quando aquele texto que fala, se você quer vir após mim, quer me seguir, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Aquela cruz não significa sofrimento. Aquela cruz significa morte. Significa que você vai morrer. Você precisa morrer. Se você não entendeu isso ainda, esse é o escândalo do Evangelho. Tá? Além de você não merecer o amor de Jesus, mas Ele te dá gratuitamente, você precisa morrer para você mesmo. Seguir a Jesus não é você servir a Jesus vivendo a sua vida do jeito que você quer e do jeito que você já vivia. É você morrer para você e viver para Ele, viver do jeito dele. E o meio para você fazer isso é sacrificando a sua vida. Talvez o que você precise sacrificar é o seu tempo, para você poder servir as pessoas. Você gastar o seu tempo de folga, o seu tempo livre, fazendo aquilo que
você gosta, não sei o que é, talvez seja maratonar uma série, talvez seja assistir o jornal na hora do seu almoço. Eu não sei o que é que você curte fazer, é um esporte. Isso é muito fácil, às vezes a gente consegue fazer essas coisas por horas seguidas, porque são coisas que nos agradam, que estão voltadas para nós mesmos. Mas eu estou falando sobre se sacrificar o seu tempo livre que você acha que era seu, para você se deleitar e você servir outra pessoa. Talvez aquele seu amigo que acabou de perder alguém, morreu. Talvez seja você gastar tempo ouvindo um casal, amigo seu que está tendo dificuldade, que está à beira do divórcio. Talvez seja você ter que ouvir e orar junto com um amigo seu que está em depressão, que está triste, que você percebeu que ele não sai mais de casa, que ele não está mais se arrumando, penteando o cabelo. Isso é sacrifício, isso é você colocar o amor de Jesus em prática. E você precisa exercitar isso também. A maneira, o meio para você seguir a Jesus é seguir o exemplo dele de sacrifício. Talvez o que você precise sacrificar é o seu dinheiro. Se você está entesourando o seu dinheiro e está guardando uma baita de uma aposentadoria para você, mas as pessoas ao seu redor estão precisando de ajuda e você não está ajudando, isso está sendo um ídolo no seu coração e você precisa sacrificar. Deus ele vai te direcionar. A partir do momento que você ouve a sua palavra e você começa a praticar, a sua vida é transformada. Imagina a situação daquele garoto lá na história em que a gente está estudando. Tem uma multidão infindável de pessoas ali. Jesus vira para os seus discípulos. Eu fico imaginando, eu sou muito cético, cara. Eu tenho muita dificuldade de ter fé e de exercitar a minha fé. Eu sou muito objetivo, eu sou muito frio e calculista. Eu fico imaginando. Jesus vira para os 12 e fala: mas quanto vocês têm de comida? Eu olhei e falei: não interessa quanto a gente tem. Podia ter uma carreta de comida aqui e não ia ser o suficiente para atender essa quantidade de pessoas. E aí eles têm que exercitar a fé, obedecer, e ele falou: vai e verifica quanto que tem de comida. E eles tiveram que ir verificar. E aí imagina eles passando de grupinho em grupinho lá, de família em família que estava seguindo Jesus, pessoas desconhecidas que eles não conhecem, perguntando se eles tinham comida para poder compartilhar com todo mundo. Aí beleza, imagina agora ele chegando na família daquele garoto, ou o garoto estava só, não sei, e ele tem 5 pães e 2 peixes. E ele sabe que os caras estão procurando comida para alimentar todo mundo. Você ia dar seus 5 pães e seus 2 peixinhos, sabendo que era para esse propósito? Eu não ia dar. Eu ia falar, não vai servir para todo mundo, entendeu? Lá no Nordeste, no Pará, tem um ditado que fala: comida pouca é o meu pirão primeiro. Então, tipo, se tem pouca comida, é melhor guardar para mim, que pelo menos eu estou garantido. Então imagina a situação daquele garoto, que os discípulos chegaram para ele perguntando quanto eles tinham de comida. E ele foi e deu os 5 pães e os 2 peixes que ele tinha. E talvez a tua situação não seja essa primeira que eu falei, onde você está idolatrando alguma coisa, você está sendo egoísta, mas talvez você acha que você não tem capacidade, que o que você tem hoje nas suas mãos não é o suficiente, por isso que você retém, por isso que você guarda. Imagina se aquele garoto faz isso. São 5 pães, 2 peixes. O último versículo da passagem que a gente leu diz: os que comeram foram 5.000 homens. Aí você imagina quantas mulheres e quantas crianças a mais tinham. 5 pães, 2 peixes. Cada um no seu quadrado. Cada um fez sua parte. Jesus não foi atrás do menino. Jesus não falou e fez assim e o menino levitou, não. Ele falou para os discípulos: vão e verifiquem quantos vocês têm. E os discípulos, na sua incumbência, foram lá e fizeram o que eles tinham que fazer. E foram procurar. Aquele menino foi indagado: você tem comida para a gente poder dividir com todo mundo? E ele fez a parte dele. E o pouquinho que ele tinha chegou através dos discípulos nas mãos de Jesus. E aí Jesus pegou aquele pouquinho que ele tinha, ele olhou para o céu, ele deu graças a Deus e ele partiu. Então o milagre, a multiplicação dos pães, não foi o menino que fez, não foi o discípulo que fez, foi o Senhor Jesus, em quem nas mãos está todo o poder do universo. E por causa do poder dele, ele multiplicou pão e peixe para alimentar talvez 15.000 pessoas. O que Deus tem colocado na tua mão? O que você tem hoje? Quais são os dons, as habilidades?
Quanto de dinheiro você tem disponível ao seu alcance para você servir e influenciar as pessoas? Quanto tempo você tem hoje? Eu não estou falando só do seu tempo livre, porque a sua profissão, o seu trabalho, também é para ser usado para esse propósito. Ele é uma das urgências que você tem. Só que a emergência principal é a compaixão pelas pessoas. O caminho é o amor. O desafio é você ter iniciativa e fazer você mesmo e não ficar esperando o que os outros vão fazer. Não reduzir o ministério da Rocha apenas ao cara que prega aqui, ao cara que toca e a esse momento aqui de culto público. Mas a Rocha, o ministério dela é para ir por todo lugar. E onde você vai é para a palavra de Deus estar indo junto. E o meio, a maneira como você vai seguir a Jesus, servindo e influenciando as pessoas é através do seu sacrifício, do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus dons, dos seus talentos dedicados ao Senhor. É simples, é isso. É o amor, é a sua iniciativa e é o seu sacrifício. Tome a sua cruz, morra para você e pare de viver para a sua honra, para a sua glória, para a sua reputação e comece a viver para Jesus, para que o nome dele seja conhecido em todo lugar, para que as pessoas que estão morrendo e sofrendo ao nosso redor, elas possam conhecer toda essa bondade, toda essa alegria, que mesmo no meio do caos a gente consegue enxergar a paz e a tranquilidade que ele nos dá. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Pai, nesse lugar. Mais uma vez nós não cansamos, Senhor, de repetir. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, é uma palavra que serve como um espelho para nós, para que a gente possa olhar e ver, Senhor, o quanto nós precisamos melhorar, nós precisamos nos limpar. Obrigado, Senhor Jesus, porque ela também nos encoraja, ela nos dá o ânimo, ela nos dá, Senhor, a confiança, a fé de que não é na nossa força, não é porque nós conseguimos, mas é por causa do teu poder, é através da tua mão que o milagre é feito. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a gente pode sair daqui com esse encorajamento, com essa certeza de que não é por causa de nós, mas é por tua causa. E também, Senhor, muito obrigado porque ela nos dá o direcionamento, ela mostra, Senhor, o caminho, um passinho de cada vez. Às vezes, Senhor, a gente quer olhar lá na frente, a gente quer entender tudo o que vai acontecer, mas a tua palavra, Senhor, nos dá um passo de cada vez. Que essa semana, Senhor, a gente possa, Senhor, seguir o teu exemplo, servindo as pessoas ao nosso redor, influenciando elas, Senhor, naquilo que a gente consegue, com um pouquinho que a gente tem, Senhor, que a gente possa, Senhor, entregar nas tuas mãos, que possa chegar nas tuas mãos, e isso sendo abençoado diante de Deus, Senhor, possa ser multiplicado, para que toda a terra, Senhor, venha conhecer o teu amor. Nós te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.